Olá pessoal, tudo jóia? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Leonardo Passos, eu sou advogado aqui da Ricardo Passos Advocacia e hoje eu estou fazendo esse vídeo para tratar de um tema que tem incomodado muito os funcionários do Banco do Brasil, que são essas ações que a Previ tem entrado contra os associados nos últimos dias. Pessoal, na semana passada nós recebemos muitas ligações de clientes querendo que nós os defendêssemos em ações que a Previ entrou contra eles. Diante do volume muito alto de consultas que nós recebemos, nós fizemos uma pequena pesquisazinha e verificamos que realmente a Previ tem entrado com centenas de ações contra associados pelo Brasil inteiro. E nessas ações, pessoal, a Previ tem discutido muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, numa pesquisa que nós fizemos aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a média do valor que a Previ tem pedido nessas ações foi de R$ 642 mil. E o valor da ação, o maior valor de ação, foi de mais de 6 milhões de reais. Então, nessas ações, realmente, a Previ tem discutido bastante dinheiro, de forma que é muito importante que vocês entendam o que está sendo tratado nessas ações. E eu peço também que vocês já compartilhem esse vídeo com os colegas do banco que também possam ter interesse nesse assunto, para que esse vídeo não deixe de chegar em ninguém. Dito isso, vamos direto ao ponto, pessoal. Nesse vídeo eu vou te falar o que a Previ alega nessas ações que ela tem entrado, o que ela pede e como que você pode se defender. Então vamos lá. Para entender essas ações, pessoal, é fundamental a gente fazer uma contextualização. O Banco do Brasil, ao longo dos anos, ele teve que pagar verbas remuneratórias por determinação judicial para vários funcionários. O funcionário entrava na justiça, dizia que nunca recebeu as 7ª e 8ª horas extras, por exemplo, e a justiça ia lá e condenava o banco a pagar essas verbas para o funcionário. Via de regra, nessa ação, o funcionário, além de receber a verba remuneratória, a 7ª e 8ª no caso, ele também já providenciava o recolhimento das contribuições devidas para a Previ nessa mesma ação. Então, o funcionário recebia as verbas remuneratórias que lhe eram devidas e, além disso, eram feitos os recolhimentos em favor da Previ, tanto da cota pessoal quanto da cota patronal. Aí, depois dessa ação, o funcionário entra com uma outra reclamação trabalhista, dessa vez contra a Previ, pedindo a revisão do benefício previdenciário dele. Ele alega: olha, Previ, quando eu me aposentei, você calculou meu benefício com base nas minhas últimas remunerações. Mas depois da minha aposentadoria, eu entrei com uma ação e a justiça reconheceu que o banco deveria ter me pagado um salário maior do que o que efetivamente ele me pagou. Então, eu quero que você recalcule o meu benefício previdenciário para considerar essas verbas que eu recebi lá na Justiça do Trabalho. E, na esmagadora maioria dos casos, a justiça julgava procedente esse tipo de ação. E a pessoa, o funcionário, conseguia revisar o benefício que ele recebia da Previ. E são justamente esses funcionários que pediram a revisão de benefício contra a Previ que agora estão sendo demandados pela entidade. Então, esse é o público-alvo dessas ações que a Previ tem entrado. E o que a Previ alega? Ela alega que as contribuições que o associado recolheu lá na reclamação trabalhista que ele propôs contra o Banco do Brasil seriam intempestivas. Elas teriam sido recolhidas muito tempo depois da época em que elas eram devidas. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina um funcionário que se aposentou em 2015 e assim que ele se aposentou, ele propôs uma reclamação trabalhista pedindo horas extras de 2010 até 2015. Essa ação, ela tramita por 5 anos e em 2020 o funcionário ganha a ação. Aí começa a execução e a execução dura mais uns 2 anos e lá em 2022 o funcionário recebe os valores que lhe são devidos e faz os recolhimentos da cota pessoal e patronal das contribuições em favor da Previ. Então, num caso como esse, o funcionário ele prestou horas extras lá em 2010, a partir de 2010, mas o recolhimento das contribuições que ele fez sobre essas horas extras prestadas em 2010 só chegou na Previ em 2022. Então, o que a Previ alega? Ela diz que se ela tivesse recebido essas contribuições à época em que elas eram devidas, lá em 2010, ela poderia ter rentabilizado essas contribuições no mercado financeiro de forma a construir um volume de recursos que fosse suficiente para pagar o benefício nos patamares que o associado quer agora. Ou seja, para pagar o benefício já com a inclusão das horas extras que o associado quer que integre o seu benefício. Mas, como ela só recebeu as contribuições em 2022, depois que o associado já estava aposentado, ela não conseguiu trabalhar esses valores no mercado financeiro para criar a reserva necessária ao pagamento do benefício. Então, basicamente, é essa a alegação da Previ, que as contribuições foram vertidas muito tempo depois da época em que elas eram devidas. E o que a Previ pede nessas ações? Ela pede que o associado e o Banco do Brasil sejam condenados a arcar com os valores necessários para recompor a reserva matemática do associado junto à Previ
de forma a custear a revisão de benefício que foi determinada judicialmente. É basicamente o seguinte, a Previ fala, olha, eu recebi as contribuições com atraso, não consegui formar o volume de recursos que seria necessários para eu pagar o benefício nos patamares que a Justiça determinou, então, agora, ou se a Justiça determina que o associado e o Banco do Brasil recompõem uma reserva matemática, ou seja, depositem os valores necessários para custear essa revisão de benefício, ou então eu volto a pagar o benefício nos patamares que eu pagava antes da Justiça determinar que esse benefício fosse revisado. O pedido exato que a Previ tem feito é esse aqui. Ó. Previ pede a condenação do réu, do associado, a recompor a reserva matemática adicional necessária para garantir o pagamento do benefício majorado por determinação judicial, intentada pelo próprio réu, devidamente atualizada até a data do seu efetivo pagamento na forma prevista no regulamento do Plano 1. Ou, alternativamente, se o réu não pagar pela reserva matemática adicional, que seja determinada a exclusão da majoração do benefício ante a falta do custeio necessário ao pagamento do incremento. Ou seja, juiz, ou você manda que o Banco do Brasil e o associado recomponham a reserva matemática para eu conseguir continuar pagando esse benefício, ou então você me autoriza a voltar a pagar o valor de benefício que eu pagava antes de a Justiça determinar que eu revisasse o benefício desse associado. Então, basicamente é esse o pedido que a Previ tem feito nessas ações. E pessoal, como eu falei no início desse vídeo, os valores envolvidos são astronômicos. O valor necessário para recompor essa reserva matemática atinge centenas de milhares de reais quando não passa de 1 milhão. Então é muito importante, é fundamental que nós consigamos reunir bons argumentos para que essa ação da Previ não prospere. E nós temos sim ótimos argumentos para frear essa pretensão da Previ. Em primeiro lugar, pessoal, são três os principais fundamentos que eu acho que nós devemos alegar nesse tipo de ação. O primeiro deles é que a coisa é julgada. O segundo, que é a prescrição. E o terceiro, e o mais forte deles, é que é o Banco do Brasil que deve recompor essa reserva matemática dos associados junto à Previ, porque foi o Banco do Brasil que atrasou o pagamento das verbas trabalhistas e, por via de consequência, que atrasou o pagamento das contribuições que eram devidas para a Previ. Então, vamos analisar cada um desses tópicos. O primeiro grande fundamento que eu acho que nós devemos colocar na defesa dos associados da Previ é o da coisa julgada. O que é isso? Quando a Justiça toma uma decisão em um processo e contra essa decisão já não cabe mais recurso pelas partes, essa decisão se torna definitiva. Ocorre o que nós chamamos de trânsito em julgado da decisão. E, a partir daí, o que ficou decidido ali não pode mais ser contestado por nenhuma das partes. Ocorre o que a gente chama, então, de coisa julgada. E por que isso é relevante aqui para o nosso caso? No caso da Previ, todas as alegações que a Previ tem feito nessa nova ação que ela tem proposto contra os associados, pelo menos nos casos que eu já estudei aqui no escritório, ela já havia feito na ação em que o associado conseguiu a revisão do benefício dele. Então, lá atrás, o associado tinha entrado com ação contra a Previ e pedido a revisão do benefício. Nessa ação lá de trás, a Previ já havia alegado tudo isso que eu expliquei aqui, que as contribuições estavam chegando com atraso, que era necessária a recomposição da reserva matemática e todas essas alegações. Então, se a Justiça lá atrás decidiu que esses fundamentos não seriam suficientes para impedir a revisão do benefício do associado, agora, depois do trânsito em julgado daquela decisão, a Previ não poderia voltar a propor um processo com o mesmo objeto, para tratar do mesmo assunto. A esse respeito, eu encontrei um precedente do STJ que trata exatamente dessa questão. Uma entidade previdenciária entrou com uma ação pedindo para que o associado recompusesse a reserva matemática em virtude de uma ação de revisão de benefício anterior. O associado alegou coisa julgada e o STJ, que é a instância máxima da Justiça Comum, proferiu uma decisão reconhecendo a existência de coisa julgada. Olha aqui, ó, o ministro diz que a coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico, não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada eficácia preclusiva do julgado, que impede seja infirmado o resultado que se chegou em processo anterior, com decisão transitada em julgado, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido. Então, o que ele está dizendo aqui é exatamente isso, que se em uma ação anterior já se decidiu determinado assunto, esse assunto não pode voltar a ser discutido em uma ação posterior, sob pena de violação da coisa julgada. Então, eu acho que esse é um bom fundamento que os associados podem utilizar, pelo menos aqueles associados em que, no primeiro processo, a Previ fez essas alegações
relacionadas à insuficiência da formação da reserva matemática. Outro fundamento que eu acho que pode salvar muito associado da Previ é o da prescrição. A Previ tem trabalhado com a ideia de que a prescrição, nesse caso, seria decenal, de 10 anos, e que a prescrição não atingiria o fundo de direito, ou seja, a prescrição atingiria apenas as parcelas vencidas há mais de 10 anos desde a data em que a Previ propôs a ação. Essas são as premissas que a Previ tem utilizado para gerenciar lá os processos dela para que eles não prescrevam. Acontece que essas premissas estão equivocadas. Pelo menos de acordo com a jurisprudência do STJ, esse prazo é quinquenal, ele atinge sim o fundo de direito e começa a correr da data em que houve o trânsito em julgado da ação em que o associado obteve a revisão de benefício. Deixa eu te mostrar aqui esse precedente do STJ. Ele diz aqui: a controvérsia dos autos consiste em saber se ocorreu a prescrição total, de fundo de direito, ou parcial, de trato sucessivo, da pretensão de cobrança da reserva matemática adicional do plano de previdência complementar, tendo em vista o êxito da participante em reclamação trabalhista, que culminou com a revisão e a majoração de sua suplementação de aposentadoria. Então, nesse início aqui, ele está explicando do que a ação trata. E é exatamente uma ação como essa que a Previ vem propondo. Uma entidade previdenciária querendo cobrar a recomposição da reserva matemática de um associado que conseguiu a revisão do benefício. Aí agora aqui embaixo ele vai tratar da prescrição. E ele diz: a pretensão de cobrança da reserva matemática adicional não constitui evento contínuo, relação de trato sucessivo, mas configura-se ato único com efeitos concretos e permanentes que se esgotam imediatamente e não se renova no tempo, sendo a prescrição a de fundo de direito. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal, se não foi discutida a recomposição da reserva garantidora na ação revisional, é o trânsito em julgado da demanda que determinou a majoração do benefício previdenciário. Então, pessoal, esse julgado é muito claro, a prescrição aqui é quinquenal, atinge o fundo de direito e começa a ser contada da data em que transitou em julgado a ação de revisão de benefício. Então, cada associado precisa ver quando que transitou em julgado a ação em que o seu benefício foi revisado e ver se a Previ demorou mais de 5 anos para entrar com essa nova ação. O que eu já adianto para vocês, na maioria esmagadora dos casos, aconteceu. Então, eu acho que um grande número das ações que a Previ entrou vai ser julgada improcedente por conta de prescrição. Pessoal, agora vamos ao ponto mais importante, que é o mérito propriamente dito. Ainda que não haja coisa julgada e ainda que não haja prescrição, o associado jamais poderia ser responsabilizado pela recomposição da reserva matemática, porque ele não tem nenhuma culpa pelo fato de que as contribuições foram recolhidas muito tempo do período em que elas eram devidas. A Previ alega que o banco demorou para pagar as verbas trabalhistas para o associado e, por via de consequência, as contribuições incidentes sobre essas verbas trabalhistas também chegou com atraso na Previ. Agora, que culpa o associado tem nisso? Se o banco deixa de pagar verbas trabalhistas para o associado, demora para pagar essas verbas, o associado, portanto, é uma vítima do ex-patrão que não pagava as verbas trabalhistas à época em que elas eram devidas. Aí, por conta desse atraso do patrão, o empregado vai ser condenado a recompor a reserva matemática junto à Previ? Pessoal, para mim é quase que intuitivo que quem deve recompor essa reserva matemática é quem deu causa ao atraso no recolhimento das contribuições, o Banco do Brasil. Agora, por que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão? Se essas ações tramitassem na Justiça do Trabalho, já há uma jurisprudência muito farta e muito firme na Justiça do Trabalho, no sentido de que, nesses casos, é o ex-empregador, o patrocinador do plano de benefícios, no caso o Banco do Brasil, que deve recompor integralmente a reserva matemática necessária para custear revisões de benefício determinadas judicialmente. Agora, na Justiça Comum, não. O STJ nunca julgou essa questão, pelo menos até onde eu sei, e nos tribunais de justiça estaduais, como o TJDFT, por exemplo, há julgados que determinam que o banco recomponha integralmente a reserva matemática, mas também há outros julgados que determinam que essa recomposição deve ser dividida em partes iguais entre o banco e o associado. Então, a partir do momento em que essas ações começarem a tramitar em grande volume mesmo, nós vamos precisar fazer um trabalho muito bem feito com juízes, desembargadores e ministros na Justiça Comum, para que lá se firme jurisprudência no mesmo sentido que já está firmada na Justiça do Trabalho, ou seja, que é do Banco do Brasil e só do Banco do Brasil a responsabilidade por recompor a reserva matemática dos associados para custear benefícios que foram revisados judicialmente.
Eu acho que eram essas as considerações que eu gostaria de fazer a respeito desse assunto. O primeiro contato que nós tivemos com essas ações da Previ foi no fim da semana passada, então nós ainda não conseguimos nos aprofundar em todas as alegações que a Previ faz nessa ação. Mas eu acho que os principais tópicos são esses mesmos, o da coisa julgada, da prescrição e da responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil, mas se surgir algum outro tema que chame nossa atenção, nós vamos fazer novos vídeos para divulgar e explicar eles para vocês. No mais, pessoal, eu peço mais uma vez que vocês compartilhem esse conteúdo com os colegas do banco. Eu acho que especificamente em relação a esse assunto das ações da Previ, esse conteúdo tem que chegar em todos os funcionários do banco e associados da Previ, porque realmente os valores discutidos nessas ações são muito altos e podem mudar a vida de um funcionário do Banco do Brasil. Além disso, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal e nos sigam lá no Instagram. Nós também postamos, a maioria dos conteúdos que nós postamos a respeito dos funcionários do Banco do Brasil, nós postamos lá no Instagram. E no mais, eu agradeço a quem nos assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.